Darinha, olha só, essa pergunta é uma pergunta interessante. As leis de Kirchhoff. Eu vou te confessar que se tu for fazer as questões da apostila, tu vai te decepcionar até, porque quase nenhuma delas precisa das leis de Kirchhoff. Então tu vê, né? Eu lembro que ano passado eu tive dificuldade de achar questão para exemplificar as leis de Kirchhoff. Eu tive que criar as minhas próprias questões, como eu fiz na última aula. E as leis, elas são bobas comparada com executar um problema que envolva leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff é uma coisa muito óbvia. Num nó, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem, porque corrente elétrica, que é feita de elétrons se deslocando, não pode brotar do além e não pode desaparecer. Então a gente escreve que a somatória das correntes que chegam num nó é igual ao somatório das correntes que saem deste mesmo nó. Na verdade é a lei da conservação da matéria, né? Elétron é matéria, matéria não brota do além, não desaparece. O que entrar de matéria tem que ser igual ao que sair de matéria para a coisa continuar funcionando. Nada demais. Quando o cara vai falar da segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, já é algo mais delicado. Lembrando que num circuitinho simples como esse, que é o mais simples circuito que é obrigatória a aplicação das leis de Kirchhoff, é esse tipo. Então se tiver um circuito com uma malha só, a lei de Kirchhoff é inútil para aquele tipo de circuito. Nesses circuitos que tem várias malhas, nesse caso 3, né, da esquerda, da direita e a malha externa, se eu pego uma dessas malhas e saio somando as diferenças de potencial em toda a malha, quando eu completo a malha, eu tenho que encontrar como resposta o zero. Então eu escrevi assim, a soma das voltagens, das diferenças de voltagem numa mesma malha é igual a zero. A apostila preferiu escrever diferente. Obrigado, amigo. O somatório das forças eletromotrizes são iguais aos somatórios dos R vezes I. Só que isso é uma diferença de potencial. E isso também é uma diferença de potencial. Mais passa para o outro lado, menos. O somatório das forças eletromotrizes, que são DDPs positivas, menos a somatória do R vezes I, que é DDP negativa, acaba dando zero. Só para mostrar que o que a apostila escreveu, na prática, é igual ao que eu escrevi. Certo? Que é isso aqui. Então tu vê, as leis são bobas. A soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. A somatória das DDPs numa mesma malha é igual a zero. É isso. Só que sair disso e conseguir resolver um problema verdadeiro de leis de Kirchhoff é outra história. Totalmente diferente. Por isso que é aquela história, né? Saído de uma aula, o ideal é que naquela mesma tarde tu já faça exercício, porque senão evapora da tua cabeça a informação e no outro dia tu já não consegue mais fazer. Isso é assim com o ser humano. Todo ser humano normal é assim. Então eu vou criar aqui uma situação hipotética. Vou dizer que é 12 volts, vou dizer que é 24 volts, vou dizer que é 6 ohms, 3 ohms, 1 ohm, e seja o que Deus quiser. Oh, um nó. Nó também, tem dois nós aqui. Posso dar nome aos resistores, vou chamar de R1, vou chamar de R2. Então vou chamar de R3. Olha, esse cara, se depender dele, a corrente vai para baixo. Vou dizer que a corrente nessa parte aqui é I1. Ô, professor, mano, é você que escolhe a direção da corrente? É a gente que escolhe a direção da corrente. Tanto que estava dando negativo às vezes na sala de aula, a gente percebia porque a gente escolhia errado, né? O que não interfere em nada no final das contas. Por esse cara, a corrente deve ser para lá. Mas bem observado, garoto, eu estou chutando. Tu vê, então tu tem que chutar uma coisa para poder fazer a questão. Olha, se essa corrente está vindo para cá e essa está vindo para cá, ali no meio as correntes têm que estar subindo, não tem jeito. Então, se eu estou certo, a corrente I3 é para cima. Até agora eu só dei nome para as correntes, eu não montei nenhuma maldita equação. Primeira equação, vamos escrever uma equação usando a primeira lei de Kirchhoff. Vou usar esse nó como referência. A soma das correntes que chegam, I1 mais I2, é igual à soma da corrente que sai, I3. Uma equação e 3 incógnitas, faltam 2 equações para fazer o sistema de equação. Teoricamente, tua dúvida é nesse momento agora aqui. Ó. Esse, teoricamente, é a tua dúvida. Então, primeiro, usando a malha da
Deixa eu ver. Se eu for pela malha da esquerda é uma boa, que eu vou estar sempre percorrendo a malha a favor da corrente, o que elimina problemas de raciocínio. Usando a malha da esquerda. Vou partir desse nó aqui que está ótimo. Quando eu atravesso um resistor, eu perco uma DDP menos. Quanto que eu perco? Eu perco R vezes I. R3 vezes I3. Opa, quando eu passo por um resistor, eu perco DDP quanto? R1 vezes I1. Porque em toda essa parte eu chamei de corrente 1. Isso aqui é o cara que está gerando 24 volts. Mais 24, cheguei no nó. É isso. E tu vê, se tu olha o cara fazer, fica ridículo. O que era uma ótima coisa a se fazer? Pegar o vídeo daquela, digitar no YouTube, Kirchhoff, vai vir a tua aula. Pausar aquele exercício que eu pedi e tu tentar fazer a equação. Depois tu libera o vídeo e vê se tu acertou. Não está o suficiente ainda, eu vou ter que montar uma outra equação, porque já que eu tenho 3 incógnitas, eu preciso de 3 equações. Vou usar, deixa eu ver. Se eu usar a malha externa, se eu percorrer essa parte a favor, essa parte eu percorro contra a corrente. Se eu percorro essa a favor, essa parte eu percorro contra. Então eu vou usar a malha da direita, que eu consigo percorrer ela toda no mesmo sentido da corrente. Então, usando a malha da direita. Se fosse externa, daí ia ser... Posso fazer depois uma equação com a externa só por desafio, para a gente raciocinar como é que é. Vou partir do mesmo ponto. Quando eu passo por um resistor a favor da corrente, estou perdendo voltagem. R3 vezes I3. Esse cara acrescenta 12 volts, mais 12. Esse cara representa uma perda de energia. R2 vezes I2, menos R2 vezes I2. Como eu cheguei no nó onde eu parti, igual a zero. Acabou a física. Essas são as leis de Kirchhoff. Agora é matemática. Isola numa, substitui na outra. Certo? Então... realmente, o que deixa o aluno confuso nessa parte é exatamente o que tu falou. Como montar a equação usando a segunda lei de Kirchhoff. A lei das malhas. É isso que deixa o aluno confuso. Então, ó, o problema seria resolvido só com essas 3 equações. O colega ficou curioso. Por que esse cara está sempre correndo de percorrer o circuito contrário à corrente, né? Para evitar problemas de raciocínio. Mas só por curiosidade... eu vou montar aqui no cantinho como é que ficaria a equação da lei das malhas para a malha externa. Então eu vou começar por aqui. Vou correr nesse sentido então. Quando eu venho por aqui, eu estou indo contra a corrente elétrica. A corrente elétrica perde energia ao passar por um resistor. Então se eu estou voltando, ele ganha a energia que ele tinha perdido. Então em vez de menos R vezes I, é mais R vezes I. É isso que deixa a galera confusa. Esse cara entrega 12 volts daqui para cá ele consome 12 volts, é como um receptor, menos 12, olha que perigoso. Esse aqui eu já estou a favor da corrente, aqui eu já penso certo, vai ser menos R1 vezes I1, aqui vai ser mais 24, e como eu cheguei no nó onde eu parti, igual a zero. Então eu evito pegar uma malha onde uma parte está a favor e outra contra a corrente, porque confunde os alunos uma hora ser mais R vezes I, outra hora ser menos R vezes I. Os alunos ficam super confusos. Já perdi a aula por causa disso. Do cara empombar com aquele menos ali, eu tentar explicar aquilo e não consegui durante uma aula inteira. Certo? Se bem que se for pensar numa correnteza do rio, né, cara? Se no rio lá tem um bloqueio para água, quando a água passa pelo bloqueio, perde força a correnteza. Concordas comigo? Mas tu vem caminhando contra o rio, quando tu passa pelo bloqueio, volta a ter a correnteza. Simples assim. Então antes do resistor tinha mais energia do que depois dele. Uma questão, né, de lógica mesmo. Ó, uma questão, seria interessante de repente a gente pegar esse exercício e matar e resolver ele, certo? Vamos fazer isso. Só que de repente era bom tu nem anotar as respostas, para depois tu conseguir tentar fazer ele em casa sozinho. Depois tu dá uma assistida no vídeo e ver se, né, se fechou. Vamos ver se eu estou com sorte, né? Eu duvido que dessa vez tenha dado respostas bonitas, não é possível. Então vamos ver, R3 é quanto R3? 3. Menos 3 e 3, quanto é que é o R1? 6. Menos 6 e 1, mais 24 igual a 0. Vou passar os negativos para lá. Vai ficar 24 é igual a 3 e 3, mais 6 e 1. Dá até para simplificar essa equação, não dá, gente? Dividir tudo por 3, vai ficar
8 igual a I3 mais 2 e 1. Olha que pequenininha a equação que ficou, que bonitinha. Essa aqui, vamos ver, menos R3 é quanto? 3 vezes I3 mais 12 menos R2 vale quanto? 1 menos 1 vezes I2 igual a 0. Vou pegar esses dois negativos e vou passar para lá. 12 é igual a 3I3 mais I2. Três equações, três incógnitas. Isola numa, substitui na outra. Se eu trocar esse I3 aqui, ó, por I1 mais I2, eu vou ficar com... Aliás, eu teria que trocar os dois I3. Ó. Se eu botar esse 3 aqui e esse 3 ali, eu vou ter uma equação apenas com I1 e I2. E aí eu vou conseguir achar os Is. Vou finalizar a questãozinha ali no ladinho, ó. Para não precisar mudar a câmera de posição. Vou fazer o seguinte, vou chamar de equação 1, vou chamar de equação 2 e vou chamar de equação 3. Vou substituir então 1 em 2. Substituindo 1 em 2 fica 2 vezes o I1, que eu não vou substituir, mais o I3, e quanto vale o I3? I1 mais I2 está dando igual a 8. Ou seja, 3I1 mais I2 igual a 8. É uma nova equação. Substituindo 1 em 3, o que a gente obtém? Vamos ver. I2, que eu não vou substituir, mais 3 vezes I3. E quem é o I3? I1 mais I2 está dando igual a 12. Fazendo o chuveirinho, 3 e 1 mais 3 e 2 é igual a 12. Ou 4 e 2 mais 3 e 1 igual a 12. Com essas duas equações que eu acabei de montar, eu faço um sisteminha. Vou isolar o I2 ali, tá bem fácil de isolar, tá vendo? Nós já revisamos as leis. Não preciso mais. Vamos ver, isolando aqui o I2, fica que I2 é igual a 8, menos 3 e 1. Eu vou pegar essa equação, 4 que multiplica 8 menos 3 e 1, mais 3 e 1, é igual a 12. Faz o chuveirinho, 32 menos 12 e 1, mais 3 e 1, é igual a 12. Menos 12 e 1 com mais 3 e 1 é menos 9 e 1. Mais 32 passa para o outro lado, menos 32 e 1 fica igual a menos 20 sobre menos 9. Menos com menos, mais 20 nonos, mostrando que deu um número esquisitaço, né? Sendo que eu acabei de chutar os valores, era o que eu esperava que acontecesse mesmo. Agora que eu calculei o I1, como é que eu vou calcular o I2? O I2 está aqui, ó. O I2 fica sendo 8 menos 3 vezes o I1, que é 20 nonos. Simplifica por 3 em cima e embaixo, fica que 2 é 8 menos 20 terços. Vou multiplicar por 3 aqui em cima e embaixo, dá 24 terços. 24 terços menos 20 terços, 4 terços. A corrente I2, lembrando que corrente é em ampere. E como é que acha o I3? O I3 é I1 mais I2. Vou fazer aqui no cantinho o I3. I3 é igual a I1 mais I2. I3 ficou igual a 20 nonos mais 4 terços. O I3 é igual, o mínimo é 9, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, ficamos com 32 nonos. A corrente I3. Ah, não copiar essa questão e botar na prova, né? Ah, não copiar ela igualzinha. Que seria bacana, né? Seria uma homenagem a vocês aí que estão na assistência. Porque ninguém vê o vídeo mesmo, isso eu sei. Então é isso, cara. De repente essa questão aí vai aparecer na nossa próxima prova. Legal. A próxima prova é na terça-feira e a gente só tem aula amanhã. Ah, vamos passar as questões da prova. Show de bola.
Tem mais umas equaçõezinhas. E deixa eu até dar uma olhada na postura de vocês, que questões que eu acho que vocês podem resolver que vão ter que aplicar essa teoria. Porque essa questão, isso que eu acabei de revisar é para a questão top das leis de Kirchhoff. Deixa eu ver se eu encontro alguma passando o olho aqui. Não. Sim, mais ou menos. A 12 e 13 dá para aplicar as leis de Kirchhoff, mas não é obrigatório. Porque as duas baterias que estão em paralelo são idênticas, dá para transformar numa só. Então a 12 e 13, se tu quiser, dá para usar essa teoria, mas não é obrigatório. 12 e 16, essa sim vai ter que usar. 12 e 17 também, não era... não, a 12 e 17, é isso. 12 e 16, 12 e 17. 12 e 20 são bem aquelas que eu sugeri de tarefa. Ó. Essas questões são importantes de se tentar resolver. Eu tentei fazer uma aqui que não consegui fazer. Ótimo, vamos fazer essa primeiro e daqui a pouco eu já faço aquela da física D que estava querendo. Show de bola.